Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito bacana. É uma aula de literatura, mas é uma literatura diferente. Não é essa literatura que a gente vê todos os dias em sala de aula. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o Dia Nacional do Livro e o Dia Internacional do Livro. E olha que coincidência, as duas datas são comemoradas pertinho uma da outra. Mas por que que temos um Dia Nacional do Livro e por que que nós temos o Dia Internacional do Livro? No dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Livro. E esse nacional, ele é mais voltado para a literatura infantil. Esse dia foi escolhido em homenagem a Monteiro Lobato, escritor infantil. Por que o Monteiro Lobato e não outros escritores? Porque ele foi o pioneiro. Ele foi o primeiro escritor a escrever um livro voltado para as crianças. E ele tem personagens que ficaram registrados e até hoje eles fazem muito sucesso, como o Jeca Tatu, como a Narizinho, a Emília, o Visconde Sabugosa, e assim vai. E o dia 23 de abril foi escolhido para comemorar o Dia Internacional do Livro. Mas como que foi escolhida essa data? Essa data foi escolhida em homenagem a William Shakespeare. Então, Sonhos de uma Noite de Verão, Otelo, Macbeth, Hamlet, Romeu e Julieta, entre tantos outros. É diferente do Dia Nacional, o Dia Internacional foi escolhido como data de morte de William Shakespeare e Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, Don Quixote de la Mancha. Então, um espanhol, outro em inglês, e a importância disso é porque eles foram figuras que modificaram toda uma geração. Então, muitas pessoas se basearam na escrita deles ou nas obras dele para escrever o que escrevemos hoje. Valcir Carrasco, o escritor brasileiro, né? Ele faz A Megera Domada, baseada numa obra de William Shakespeare. Então, muitas obras foram ser reescritas, reelaboradas, reestruturadas com uma nova roupagem. Então, nossa aula de hoje é mais ou menos livro. E o que que eu quero com isso? Eu quero mostrar para vocês que tipo de leitor é você. Minha pergunta básica é: você sabe que tipo de leitor é você? Então, como é que é a sua relação com os livros? Como é que se deu essa relação? A leitura é muito importante, é ela que vai determinar que tipo de escritor você é ela que vai dar base para você discutir a relação com alguém. E que tipo de leitura é essa? Qualquer leitura é muito bem-vinda. Eu comecei a ler romance romântico, romance sem cunho histórico, sem característica. Então eu comecei a ler com uns 12, 13 anos, eu comecei a devorar os livros. Os livros eram o meu passatempo. Então naquele período não haviam as redes sociais, não havia tecnologia e todo o nosso entretenimento se baseava nas folhas de um livro. E até hoje eu amo perdidamente as páginas dos livros. Então ler nas mídias, nas redes sociais, ou no celular, no computador, não me atrai tanto quanto um bom livro. Sidney Sheldon foi o primeiro escritor que fez com que eu me apaixonasse perdidamente. Eu tinha um professor de literatura quando eu fazia o ensino médio, e esse professor abominava e criticava imensamente as pessoas que liam esse tipo de leitura. Então, era uma leitura vazia, uma leitura vaga, e eu tinha muita vergonha de contar para ele que eu lia, e eu lia esse tipo de livro. Então, eu passava batida na sala de aula muitas vezes, e eu era devoradora de livros, né? E quando eu fui para a faculdade, eu fiz fazer letras, eu encontrei uma professora que foi minha grande mentora até do mestrado. E ela me falou que o importante na vida é ler. Não interessa se você lê uma bula de remédio, se você lê uma porcaria, se você lê. O que você lê não é porcaria. E isso é que me deixou muito satisfeita e é isso que eu passo para meus alunos. Então, o que você gosta de ler? Leia. Vai chegar um momento na sua vida em que você vai ler por pura necessidade. Porque você vai ler porque você foi obrigado, porque você vai ler porque há uma necessidade de conhecimento sobre aquilo. Mas por enquanto não, por enquanto você pode se descobrir um bom leitor. Então eu li Sidney Sheldon, li toda a coleção e
Na faculdade de letras, eu fui apresentada aos clássicos da literatura, então eu já tinha toda uma bagagem e eu já dava conta de ler e entender a grandiosidade que existiu por trás dessas obras. E aí, meu primeiro grande amor da literatura brasileira foi Álvares de Azevedo, que foram contos. Contos é interessante porque são histórias curtinhas, rápido você lê e rapidamente você se entende. Então, Álvares de Azevedo, Noite na Taverna, já contei em algumas salas alguns contos, né? Então, necrofilia, pedofilia, incesto, homicídio, roubo, tragédias em si, terror, né? Contos interessantíssimos. E a professora lá de letras, eu reencontrei ela no meu mestrado. E aí ela me apresentou uma literatura internacional rica, vasta, de outro universo. Mas, voltando aqui para o nacional, tem outra pessoa que eu não poderia deixar de falar, Machado de Assis. Então, Isaú e Jacó, um livro muito interessante do Machado. Ele conta a história de dois irmãos gêmeos que começam a brigar no ventre da mãe. Então, é baseado mais ou menos numa história que alguns já conhecem, de onde ele tirou. E esses irmãos nascem, continuam brigando, eles vão brigar na adolescência pela mesma mulher, depois por terras, e eles vão ter um pé de guerra imenso, né? Dom Casmurro, um dos grandes clássicos de Machado de Assis, muito comentado, foi muito estudado, tem zilhões de trabalhos de Dom Casmurro na internet para você pesquisar. Muitas pessoas criaram histórias extremamente interessantes baseado nesse livro, que tem seus protagonistas, Bentinho e Capitu, conhecido internacionalmente. Então, Capitu traiu, não traiu Bentinho, Bentinho tinha um problema de ficar um ciúme muito aguçado, ou realmente a Capitu era uma safadinha, né? E aí a Garcia e Helena. Então, e muitos outros clássicos do Machado de Assis. Então, meu relacionamento com o livro foi de muito amor, gosto muito dos livros, tenho uma paixão muito grande pela página do livro. E a minha proposta de trabalho para vocês hoje faça um vídeo curtinho contando para mim qual é a sua relação com o livro. Como é que você começou a ler? Como que você lê? E o que você realmente lê? Como você gosta de ler? Eu estou aguardando os vídeos de vocês. Façam vídeos curtinhos do próprio celular e envie para comemorarmos juntos o Dia Nacional do Livro. Professora, eu não tenho nenhuma relação com o livro. Então está na hora de começar a ter uma relação muito íntima com o livro. Comece agora, nunca é tarde. Então leia um livro. Aproveite a quarentena, faça os exercícios, se organize, tire um tempo para ler. Terminando de ler o livro, faça um vídeo me contando que livro você leu e como foi essa leitura. Se você tem um irmão em casa e quer compartilhar o vídeo com ele, façam juntos o vídeo e contem como é que é a relação de vocês com o livro. Estou aguardando os trabalhos ansiosamente. Um cheiro e até breve.